Olá, eu sou o André Maciel das Hortas LX e hoje vou-vos mostrar como é que fazemos aqui, como é que eu faço ou como é que reaproveito tudo do meu alimento. O que é o regrow? O regrow é dar uma segunda chance ao nosso alimento, ou seja, tudo aquilo que nós temos na cozinha que pode ser desperdiçado, por exemplo a raiz do alho francês, nós podemos colocar dentro de água e ele volta-nos a dar um novo alho francês. Para além do regrow, o que é que eu vos vou também ensinar e que vocês podem fazer em casa também de uma forma muito simples? É reaproveitar as sementes, por exemplo, de um pimento, de um tomateiro. Convém sempre que o legume que tu vais escolher para retirar as tuas sementes que seja assim o mais maduro possível. E nós, a partir destes alimentos que têm semente, conseguimos guardar as nossas sementes para depois semearmos e iniciarmos a nossa horta. Aqui já uma horta em terra, com as 4, 5 horas de exposição solar, para voltarmos a ter os nossos alimentos que estamos a cozinhar. Por exemplo, aqui do alho francês, eu costumo sempre ou utilizar todo o alho francês e acabo por cortá-lo por aqui, e esta parte costuma ir para o lixo. E desta vez agora nós temos a oportunidade de colocar dentro de um frasco de vidro com água e podemos aqui encher um bocadinho. Convém sempre enchermos só mesmo para aí um dedo de água, 2 dedos de água, para só estar a raiz submersa. E colocamos dentro deste frasco. A partir deste bocadinho de alho francês, nós vamos ter um novo alho francês que podemos voltar a consumir. Qual é que é agora os cuidados que tu tens que ter com o teu regrow? Tens que garantir que a raiz fica dentro de água e somente a raiz, ou seja, a partir daqui para baixo, que tenha exposição solar, ou seja, não tem que ter a luz direta, mas pode estar à beira da tua janela. A água tem que ser mudada de 2 em 2 dias e para reaproveitares esta água podes regar as tuas plantas de casa, por exemplo, e ao final de 2 semanas tu tens um novo alho francês que podes voltar a consumir, ou então também podes colocá-lo na terra e voltar, ou seja, a finalizar o ciclo do teu alho francês até à semente. Olá, eu sou um pimento vermelho. Vou então utilizar o pimento inteiro, mas as sementes normalmente eu não utilizo na minha cozinha. Então vou cortar de forma que também não consiga desperdiçar, cortar algumas sementes. Todas as sementes do pimento normalmente estão cá em cima. E antes de começar a preparar o meu pimento, eu retiro as sementes todas aqui da parte de cima. Aqui, todas estas sementes. E o que é que eu faço? Eu costumo utilizar o papel vegetal normalmente para fazer a secagem das minhas sementes, porque elas aqui ainda estão todas muito úmidas e antes delas irem para a terra têm que secar um bocadinho. Então eu vou utilizar aqui um filtro de café, que é ótimo também para isto, ou jornal também podem utilizar para secar as vossas sementes, e retiro todas as sementes pequeninas para cima deste papel e elas ficam separadas, convém que fiquem o mais separadas possível, para nós podermos secá-las em cima aqui do papel. O que é que este papel vai fazer? Vai absorver a umidade da semente e vai ajudar que ela seque mais depressa, ou seja, que acelere aqui o processo. Convém nós depois colocarmos este papelinho com as sementes num sítio à sombra, ou seja, as sementes nunca devem secar a sol direto, devem secar à sombra e levam um tempo mais ou menos de 2, 3 dias, vocês podem semear. A partir daqui deste papel, nós agora vamos colocá-lo num sítio à sombra, num sítio também assim não com muita umidade, e vamos esperar 2 a 3 dias até recolhermos as nossas sementes para depois semearmos. Deixamos então as nossas sementes mais ou menos 2, 3 dias a secar e vamos depois desse processo semear. Mas se não conseguirmos semear todas as sementes e ainda sobrarem, vocês podem colocar dentro deste frasquinho, de um frasco de vidro, e este frasco de vidro vai-vos ajudar a conservar a vossa semente. Colocam as sementes todas cá dentro e guardam num local escuro e que não seja úmido, ou seja, seco, num local escuro e seco, para conservarem as vossas sementes durante, ou seja, a validade delas é até 2 anos, 3 anos de validade. E assim vocês têm as vossas sementes para semearem os vossos pimenteiros. E agora vamos passar para o tomate.
E o tomate acaba por ser a mesma técnica. Só temos é que terem atenção que, como o tomate tem mais sumo, a semente vem mais molhada. Então nós vamos ter que deixar 1 ou 2 dias a mais que o pimento a secar. Não se esqueçam, não coloquem a secar ao sol, sempre à sombra. E depois é só semearmos para voltarmos a ter os nossos tomateiros na horta. Bem, espero que tenhas gostado aqui desta aventura na cozinha a reaproveitar tudo o que nós podemos. Espero que tu tenhas realmente esta iniciativa e que partilhes connosco nos comentários e vai-nos mostrando como é que consegues evoluir aqui e ser mais sustentável quando estás a cozinhar os teus alimentos.